Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Roseni Maria Mafia e trabalho junto à coordenação do curso de Educação Física da FAGOC. Iniciamos no segundo semestre de 2003 um projeto de aprimoramento para a elaboração de provas junto aos professores do curso de Educação Física. Esta videoaula é uma possibilidade de expandir tal proposta a todos os professores da FAGOC. O seu tema é Elaboração de Provas Modelo FAGOC. Seu objetivo geral é adequar as provas de todas as disciplinas dos cursos de graduação da FAGOC a um modelo estruturado nos padrões de interdisciplinaridade e contextualização. Para dar conta desse objetivo, definimos 3 objetivos específicos. Primeiro, orientar os professores visando seu aprimoramento na elaboração de provas adequadas a esse modelo, aqui definido como modelo FAGOC. Segundo, fornecer subsídios para a operacionalização das provas segundo o modelo proposto. E terceiro, desenvolver nos alunos habilidades de responder ao modelo de provas estruturado nos padrões adotados no ENAD, em grande parte dos concursos, em exames para o exercício de profissão, entre outros. A elaboração adequada de questões, ela requer a observação de algumas qualidades ou princípios, que seriam objetividade, vá direto ao assunto, use frases curtas e termos exatos. Isso facilita a compreensão. Informação. Evite complicar ou confundir, por isso apresente apenas as informações necessárias para a solução da questão. Ordem direta. Use os termos essenciais das orações na sua ordem natural, que seria sujeito, verbo, complemento. Dessa forma, se não for observado dessa forma, dificultará a compreensão também. Adequação ao nível exigido e ao perfil do estudante, evitando assim provas com exigências extremas, que poderiam ser provas muito fáceis ou muito difíceis. Simplicidade. A intenção numa avaliação não deve ser a de complicar, então evite preciosismos, palavras rebuscadas, termos técnicos desnecessários. Correção da linguagem. Adote o padrão culto, redigido de forma apropriada e correta. A gente precisa ter muito cuidado com a forma correta. É sempre bom fazer uma revisão antes da impressão final. Clareza. Seja explícito, esclareça os conceitos. Não deixe dúvidas sobre o que está sendo solicitado. Precisão. Uma boa questão é a que admite uma única interpretação e uma só resposta. Alguns procedimentos são fundamentais para a elaboração adequada das questões. Portanto, aqui estão algumas orientações gerais. O gabarito deve ser a única questão correta, sem deixar dúvidas para o estudante que sabe. As opções erradas, que são os distratores, devem ser plausíveis e fazer parte do contexto da questão. Siga uma sequência lógica nas opções e alternativas. Redija preferencialmente enunciados, itens ou opções na forma afirmativa. Elabore questões curtas. Prefira situações e problemas que requeiram reflexão e tomada de decisão. Isso tem a ver com a complexidade da questão. Quando requer reflexão e tomada de decisão, são normalmente questões mais elaboradas. Não formule questões com alternativas encadeadas em que haja referência à alternativa anterior. Elas precisam ser independentes. Mencione a interpretação utilizada na formulação do conteúdo quando a questão puder gerar controvérsias devido a interpretações diferentes. Se der margem a outras interpretações, é preciso que seja esclarecido sobre que ponto de vista aquilo está sendo questionado. Nós temos alguns tipos de questões que aqui estão colocadas como, primeiro, a questão de resposta livre, que seria a questão discursiva, ou questão aberta, também conhecida dessa forma.
questão de resposta orientada, que é também conhecida como questão objetiva ou questão fechada, e que tem alguns tipos aqui colocados, que seria complemento, falso ou verdadeiro, múltipla escolha, associação ou ordenação. No modelo FAGOC, está estabelecido que as questões serão de múltipla escolha e discursiva. Bom, iniciando então sobre essas questões estabelecidas aqui, primeiramente vamos mostrar a estrutura da questão de múltipla escolha. Ela teria um texto base, que motiva ou compõe a situação problema a ser formulada na questão, a partir da utilização de um ou mais textos base, que seriam textos verbais e não verbais. Teria o enunciado, que não deve apresentar informações adicionais ou complementares aos textos base. Ele seria um comando, sem nenhuma informação além disso. E as alternativas, que são possibilidades de respostas para a situação ou problema apresentada. Apesar de ter 3 partes, a questão ela deve ser estruturada como uma unidade, ou seja, a gente deve observar a coerência e a coesão entre as suas partes. Vamos ver então mais detalhadamente sobre cada uma dessas partes que compõem a questão de múltipla escolha. Primeiro seria então o texto base. O texto base ele pode ser formulado pelo próprio professor para o contexto do item ou referenciado por publicações de apropriação pública. Nesse caso, é imprescindível a citação dessa fonte conforme as normas da ABNT. A utilização de um ou mais textos base motiva ou compõe a situação problema. E esses textos não verbais podem ser imagens, figuras, tabelas, gráficos, entre outros. O enunciado. O enunciado não deve apresentar informações adicionais ou complementares ao texto base. Nele, inclui-se uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo estudante. É nele que se determina o nível de habilidade cognitiva que será avaliado, desde a simples memorização até níveis mais complexos, como a capacidade de síntese do estudante. Então, de acordo com o comando dado no enunciado, pode-se aumentar ou diminuir o nível de exigência daquela questão. Então, os enunciados devem ser redigidos como uma pergunta ou frase a ser completada ou respondida pela alternativa correta, apresentar preferencialmente termos impessoais, considera-se, calcula-se, por exemplo, e conter o máximo de palavras, deixando as alternativas resumidas, ou seja, é nos enunciados que a gente deve colocar as informações necessárias sem precisar repeti-las em cada alternativa. Isso pode tirar o foco, de cada alternativa. Eles não devem, muita atenção para o que eles não devem, ser vagos, transformando as alternativas em um conjunto de frases soltas. É tão vago que não se consegue encontrar uma resposta nas alternativas. Conter termos negativos como falso, exceto, incorreto. Dessa forma, a gente também confunde o estudante. Conter termos absolutos ou genéricos, como sempre, nunca, todo. Qualquer uma dessas situações aqui colocadas pode confundir o estudante, o que não deve acontecer, pois o que está sendo avaliado é o conhecimento. Eles ainda não devem ser concluídos com artigo feminino ou masculino, porque isso vai fornecer uma pista, com certeza. Não deve apresentar expressões, textos, fórmulas, figuras, tabelas que não tenham função no texto. Não faz sentido se colocar só para acrescentar um texto, para fazer uma questão diferente, alguma coisa que não tem nenhuma função, então, nessa questão. E não deve ter redação semelhante à da resposta correta, que isso induz a resposta.
ou em qualquer alternativa que pode, inclusive, nem ser a correta, levando o aluno a optar por aquela resposta pela redação semelhante que ela apresenta. Bom, em relação às alternativas, elas são compostas por gabarito, que é a alternativa correta. Ela indica, inquestionavelmente, a única alternativa correta que vai responder, então, à situação problema que está proposta naquela questão. E os distratores, que são as alternativas incorretas, elas indicam, então, aquelas que estão incorretas à resolução da situação problema proposta. Mas, embora o seu conteúdo ele deve ser possível, quando considerado independentemente do problema formulado no enunciado. Ou seja, uma outra situação problema, esse distrator poderia ser uma resposta correta. Em relação às alternativas, é necessário conter 5 alternativas, da letra A à letra E, manter o paralelismo da forma gramatical, ou seja, todas as alternativas começando da mesma forma, por verbo, ou por substantivo, por adjetivo, para evitar, né, que eventuais diferenças estariam, então, condicionando a escolha da resposta. Manter um padrão no tamanho das alternativas. Da mesma forma, estaria condicionando essa escolha de resposta. Em relação às alternativas, é necessário ser também dispostas conforme sua ordem natural, de crescente para decrescente, na ordem alfabética, ser relativamente homogêneas, formar um conjunto equilibrado, quer dizer, tudo que contém numa alternativa deve conter nas demais. Apresentar o gabarito de forma clara, o gabarito que é a alternativa correta, né, portanto, sendo que a única alternativa correta ela não deve ser mais atrativa que os distratores, né? Ela não pode ser uma alternativa que, a princípio, vai atrair o aluno com muita diferença do que seria, então, os distratores, que seriam os distratores. Em relação às alternativas, o que não se deve apresentar alternativas longas demais ou repetitivas, no caso de expressões, né, que se repetem, que poderiam estar nos enunciados. Dessa forma, fica mais claro o que está sendo pedido na questão. Não deve induzir o estudante a selecionar a melhor alternativa, porque a melhor resposta ela pode ser contestada por diferentes autoridades no assunto. Então, não se deve colocar alternativas que sejam corretas, sendo que uma estaria mais correta ou que seria melhor do que as outras. Não se deve empregar a expressão todas as respostas acima, principalmente quando houver uma instrução na prova, indicando só ter uma resposta correta. Nesse caso, seria uma incoerência, né? Pois qualquer alternativa seria, então, a correta. Não se deve ainda empregar expressões do tipo nenhuma das respostas acima. Da mesma forma, se foi colocado que existe uma resposta correta, isso daí seria uma incoerência. Não se deve apresentar um emprego de negativas ou expressões que tornem imprecisas as afirmativas, confundindo assim os estudantes. Ou apresentar palavras ou partes do enunciado como alternativas de resposta, vai induzir também, né, o estudante a marcar aquela alternativa. Tomar uma alternativa falsa simplesmente pela inclusão da palavra não na frase, ou qualquer outro artifício similar a esse, né, para não prejudicar a sua plausibilidade. Com todas as situações aqui apresentadas, elas podem confundir, propositalmente ou não. Não se deve, então, lançar mão das famosas pegadinhas. A gente avalia o conhecimento. Como pode ser visto, a construção das alternativas é uma tarefa bastante complexa. Bom, passamos agora aos distratores. Os distratores devem ser redigidos com aparência de resposta correta, mas sendo inquestionavelmente incorretos.
Eles devem atender à característica de plausibilidade e parecer corretas para aqueles estudantes que não desenvolveram a habilidade em questão. Eles devem ser tão atrativos para os alunos que não dominam o conteúdo, né, que eles poderiam marcar essa alternativa pela falta de conhecimento mesmo. A utilização de erros comuns pode aumentar sua plausibilidade, mas os erros grosseiros ou aquelas alternativas absurdas vão fazer com que o aluno possa identificar, né, a alternativa correta. Com certeza, essas alternativas absurdas não atrairiam nem aqueles que não dominam o conteúdo. Tipos de questões de múltipla escolha adotados então no modelo Fagot. Seria complementação simples, interpretação, resposta múltipla e asserção-razão. Em qualquer formato de itens de múltipla escolha que então apresentado, apenas uma alternativa deverá ser indubitavelmente correta, em qualquer desses formatos, o que justifica essas escolhas. Agora serão mostrados os tipos de questões com os seus exemplos. Primeiramente, complementação simples, também conhecida como afirmação incompleta. Como o próprio nome diz, é uma questão bastante simples. Ela é composta por um enunciado, que seria uma frase incompleta, e as alternativas que completam essa frase do enunciado. Um exemplo de complementação simples. A empresa Alfa acumula vendas no valor de 1 milhão, obtendo um lucro bruto de 200 mil. O preço de venda do único produto produzido pela empresa é de R$1.000 e o seu custo unitário variável é de R$300. Nessa situação, o grau de alavancagem operacional da empresa Alfa é igual a... Qualquer alternativa dessa estaria complementando, então, essa frase colocada no enunciado. Bom, esta prova é uma prova de Ciências Contábeis do ENAD de 2002. E o gabarito, ou seja, a resposta correta, é a alternativa A. Então, complementando, né, o enunciado ou a questão, nessa situação, o grau de alavancagem operacional da empresa Alfa é igual a 3,5. Bom, outro exemplo de complementação simples, a gente vê uma outra área, né? Tendo se recusado a cumprir ordem lícita de serviço, um empregado foi advertido por escrito por seu gerente. Ao receber a advertência escrita, recusou-se a assinar cópia do documento do empregador sob a alegação de não concordar com seu conteúdo. Foi então despedido por justa causa, sob a imputação de ato de indisciplina. Nessa situação, infere-se que qualquer das alternativas abaixo estariam complementando essa frase. Essa é uma questão da prova de Direito do ENAD 2012, onde o gabarito correto é a alternativa E. Então, portanto, a complementação seria feita da seguinte forma. Nessa situação, infere-se que a empresa errou ao demitir por justa causa o empregado que se recusou a cumprir ordem lícita de serviço, pois o gerente já o havia advertido. Questão de interpretação. A questão de interpretação é composta por um enunciado, que por sua vez compõe uma situação estímulo, e essa situação estímulo ela contém informações que servirão para resolver a questão. Essas informações podem ser textos, casos, tabela, quadro, daí por diante. Então, essa situação ela precisa ser considerada para resolver a questão. Então, exige uma interpretação por parte do aluno. Como exemplo, a gente tem uma questão de computação, né, onde o texto, né, que compõe a questão, o texto base seria: um navegador web executa em um hospedeiro A, em uma rede de uma organização, e acessa uma página localizada de um servidor web em um hospedeiro B, situado em outra rede na internet. A rede em que A se situa conta com um servidor DNS local. Um profissional deseja fazer uma lista com a sequência de protocolos empregados e comparar com o resultado apresentado por uma ferramenta de monitoramento executada no hospedeiro A. A lista assume que todas as tabelas com informações temporárias e caixas estão vazias. 2.
o hospedeiro cliente está configurado com o endereço IP do servidor DNS do local. Bom, qual das sequências a seguir representa a ordem em que mensagens, segmentos e pacotes serão observados em um meio físico ao serem enviados pelo hospedeiro A? Bom, é uma situação, né, é uma questão, então, que vai haver necessidade de interpretação. Esta questão ela é de uma prova de computação do ENAD 2011. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Agora, mais um exemplo de questão de interpretação para que a gente possa contemplar uma outra área também de conhecimento. Agora, uma questão de uma prova de administração. Bom, aqui é dado, então, um texto, né, que ele vai trazer informações, né, que com base nele o aluno vai buscar uma alternativa que seja correta. Então, ele precisa interpretar o que consta nesse texto para buscar essa alternativa correta. Bom, para não ter que ficar lendo o texto novamente de outra questão, né, deixar um tempinho aí para que vocês possam ler. E já mostrando que essa prova de administração foi do ENAD de 2009. E o gabarito, que é a alternativa correta, é a C. Bom, passamos então à questão de resposta múltipla. Nesse tipo de questão, o enunciado ele traz uma introdução, que seria um tema, né, uma situação, problema, um caso, e a partir dele, logo em seguida, viriam afirmações que podem ser falsas ou verdadeiras, que estariam relacionadas, então, com essa introdução. Em seguida, viriam as alternativas ou chave de respostas, né, que seriam as alternativas propriamente ditas, onde o aluno vai buscar, né, vai marcar a resposta que ele acha que seria correta. Sendo que em cada uma delas constam quais afirmações entre as apresentadas são verdadeiras em relação à proposta do item. Então, a partir desse tema, são feitas as afirmações e que nessa chave de resposta o aluno vai buscar, então, verificar quais são verdadeiras ou falsas em relação a essa proposta. Bom, nós temos como exemplo uma prova da área da educação física, né, onde que traz uma introdução que fala sobre doping, né? O Comitê Olímpico Internacional, COI, definiu o doping como administração ou uso por um competidor de qualquer substância exógena ou endógena ingerida em quantidade anormal ou por uma via anormal de entrada no corpo com a intenção de melhorar de forma artificial e desleal o seu desempenho em uma competição. Essas substâncias estão listadas como proibidas pelo COI, de acordo com as regras antidoping. Considerando o exposto acima, avalie as afirmações a seguir. Então, aqui são apresentadas as afirmações, né, que podem ser verdadeiras ou falsas, como foi colocado. Normalmente são colocadas 3 a 4 afirmações. Bom, então, a exemplo, né? É de total interesse do esporte a adoção de procedimentos eficientes para a detecção de drogas e de políticas que excluam das competições os atletas que não sigam essas regras. Só para dar um exemplo, né, de como estaria uma dessas afirmativas, né, que pode ser verdadeira ou falsa. Bom, analisando cada afirmativa em relação ao que foi proposto, né, no texto, o estudante vai, então, verificar entre as alternativas aquela que seria correta. Então, o comando seria: é correto apenas o que se afirma em. Na letra A, é a afirmativa 1, na B, a 2, na C, 2 e 4, na D, 3 e 4 e na E, 1, 2 e 3.
Bom, aqui a gente pode perceber também, né, a colocação das respostas nas alternativas, né, dentro daquele critério que foi colocado anteriormente. Quer dizer, começa só com uma opção de correta, depois mais uma, duas, e vai crescendo, né, uma ordem crescente, que aí não dá pistas, né, para que você não coloque, por exemplo, uma letra A no meio, né, a resposta que está na A na letra C, né, colocando um formato diferente entre elas. Bom, essa prova foi de Educação Física, como eu disse, do ENAD 2013. Então, o gabarito, a alternativa E, é a correta. Então, nós teríamos, nessa questão, 3 afirmativas que estariam corretas. A 1, a 2 e a 3. As questões do tipo asserção, razão, são um pouco mais complexas do que as anteriores. Elas exigem um pouco mais do aluno. Por isso ela também é conhecida como análise de relações. O aluno precisa realmente fazer uma análise entre as relações existentes entre as afirmativas que são colocadas nesse tipo de questão. Ela tem um enunciado, que seriam 2 proposições ligadas pela palavra porquê, sendo a segunda razão ou a justificativa da primeira. E as alternativas, que são as chaves de resposta, né? Que são as alternativas propriamente ditas, e que cada uma delas contém uma afirmação sobre a veracidade ou falsidade das proposições e a relação de causalidade entre elas. Ou seja, as proposições elas têm uma certa relação, né, ou fazem parte de um mesmo contexto. Exemplo, né, desse tipo de questão, temos aqui uma questão da área de comunicação social, jornalismo, de colocar que a internet não é simplesmente uma tecnologia, é um meio de comunicação que constitui a forma organizativa de nossa sociedade. É o equivalente ao que foi a fábrica ou a grande corporação na era industrial. A internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico que constitui, na realidade, a base material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e de comunicação. O que a internet faz é processar a virtualidade e transformá-la em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade em que vivemos. Bom, aí podemos ver que aqui foi citada, né, a fonte, não é, portanto, um texto do próprio autor, do próprio professor. Então, essa foi colocada em uma situação, né, contextualizando, considerando o texto acima, aí são colocadas, então, as asserções. O comando é de avaliar as asserções e a relação proposta entre elas. Então, a primeira asserção seria: as teorias da comunicação estudam não só os meios e seus produtos, mas o ambiente simbólico que se instala a cada nova tecnologia, suas significações, seus processos e suas implicações sociais. Porque a internet, como espaço de convergência de mídias, é um meio que possibilita uma nova configuração social em que a lógica da rede redefine os processos de comunicação. Bom, colocar então essas 2 asserções, né, vamos então analisar, e o comando seria: acerca dessas asserções, assinale a opção correta. A primeira: as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa da primeira. Então, é preciso analisar a relação entre elas. Além de analisar, né, de verificar a sua veracidade, é preciso analisar, né, a sua relação. Na alternativa B, as 2 asserções seriam verdadeiras, mas a 2 não seria uma justificativa da 1. Na C, a 1 é verdadeira e a 2 seria falsa. E na D, a 1 é falsa e a 2 verdadeira. E na letra E, a 1 e 2 são proposições falsas. Bom, então, essa questão aqui, ela foi do ENAD 2012, né? Como eu disse, prova de comunicação social, jornalismo, e o gabarito, alternativa B, que seria então a correta. Então, nesse caso, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa da 1.
finalizando, a gente teria agora a elaboração de questões discursivas, né? As questões discursivas, elas são apropriadas para avaliar habilidades como clareza, coerência, coesão, estratégias de argumentação, vocabulário e a correção gramatical. Ou seja, esse tipo de questão permite uma maior liberdade para o aluno demonstrar o seu conhecimento. Isso porque ela oportuniza propor explicações e soluções para os problemas apresentados, fazer comparações ou classificações de dados e informações, estabelecer relações entre fatos e princípios, por exemplo, relações de causa e efeito, analisar a propriedade das afirmações e assumir posição favorável ou contrária a alguma conduta, sempre argumentando, né? É importante essa argumentação. O aluno se coloca a favor ou contra algo, mas dizendo, né, argumentando sempre por quê. Demonstrar a capacidade de síntese, originalidade ou julgamento de valor. Formular conclusões a partir de elementos fornecidos. E demonstrar capacidade de organizar as ideias de maneira coerente e lógica. Então, a gente percebe que oportuniza, né, o aluno se colocar de maneira bem clara e detalhada. Já que as questões discursivas permitem tanta liberdade, né, para o aluno demonstrar seu conhecimento, é muito importante que os enunciados sejam bem elaborados. Então, os enunciados devem apresentar linguagem simples, clara e sem ambiguidade, evitando-se o que não tenha função no item. Devem também definir claramente as tarefas a realizar, indicando a abrangência da resposta e os aspectos a abordar. Ele vai direcionando, né, o aluno, porque é muito comum a gente ver a utilização de longos textos que são desnecessários, que ao invés de deixar clara a pergunta, na verdade vai dar margem a interpretações diferentes sobre essa tarefa solicitada. Eles devem ainda conter todas as informações, então, necessárias para a resolução do item. E aí, a gente recomenda dividir em subitens sempre que houver possibilidade de desdobramento nessa resposta, ou dessa pergunta, né? Ajuda, então, o estudante a organizar melhor a sua resposta e o desenvolvimento dessa resposta conforme esperado. É bom deixar claro que a falta ou excesso de informações, de dados, vai prejudicar a compreensão do problema. E isso pode conduzir a uma resposta, a uma questão sem resposta, ou seja, sem uma resposta satisfatória. O aluno pode até escrever muito, mas não responde aquilo que o professor perguntou. Por isso, recomenda-se essa divisão para auxiliar o aluno, né, no desdobramento, para organizar melhor essa resposta. Bom, por outro lado, os enunciados, eles não devem empregar proposições vagas, como comente, discute ou dê sua opinião por. Essas formulações vagas, elas são imprecisas, né, e vão apresentar uma dificuldade em relação ao critério de correção. Não há uma delimitação. O que eu vou corrigir, como que eu vou dar nota para o que o aluno colocou, se eu não definir claramente o que eu queria. Cada aluno vai ter o foco numa direção diferente. Não devem ser, então, formuladas também com perguntas do tipo que, quem, onde e onde. Desculpa. Quem, quando e onde. Porque não avaliam as habilidades complexas. E não devem também admitir simplesmente a resposta sim ou não. Nesses dois casos, né, o foco será somente na memorização. É um nível de exigência muito pequeno nesse caso. Bom, aí a gente falou sobre como deve ser elaborada a questão.
É necessário também, né, no segundo momento, se essas questões discursivas são consideradas questões de fácil elaboração, por outro lado, a sua correção torna-se complicada na medida em que o aluno tem mais liberdade de escrever. Então, é necessário que a gente elabore um padrão de resposta, que vai auxiliar o professor na correção dessas questões. Para a correção, então, deve-se construir um padrão de resposta que possibilite identificar as partes essenciais da resposta para serem usadas como referência na correção. Ali eu identifico exatamente aquilo que deve constar da resposta dada pelo aluno. Prever diferentes alternativas de respostas a serem consideradas como corretas. Então, eu tenho que, nesse momento, fazer uma previsão daquilo que eu posso considerar, mas que não seja exatamente colocado da mesma forma. Nessa elaboração, né, eu também me possibilita prever, então, o critério de atribuição de pontos para diferentes níveis de resposta. O trabalho, então, né, de correção, ele vai ser facilitado dessa forma, porque os valores eles vão ser distribuídos, então, nos diferentes níveis de resposta. E ali eu posso considerar, então, a abrangência, a profundidade, a abordagem, as partes essenciais de uma questão. Bom, então vamos ver um exemplo de uma questão discursiva. Essa questão discursiva, ela também é da área de educação física, né? Onde ali é colocada uma situação, no caso aqui, uma lei, né? Sobre a obrigatoriedade da educação física, né? Então, essa lei, ela tem ela possibilita que em alguns momentos o aluno não seja obrigado à prática da educação física, né, na escola. Então, essa daí foi uma situação, estímulo colocada. E, considerando, então, o que foi estabelecido por essa lei, em relação à educação física no currículo escolar, é pedido que o aluno elabore um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos. Ou, nesse caso aqui, foi feita, né, uma subdivisão para orientar melhor a resposta, no sentido de facilitar para que o aluno responda, né, para que ele entenda o que se pede e a abrangência, né, da resposta dele. Então, ele deve abordar, na letra A, o avanço decorrente da inclusão da educação física como conteúdo curricular obrigatório, e ali é colocado o valor, né, desse item, são 5 pontos, e na letra B, o retrocesso, ele deve, então, abordar o retrocesso decorrente da facultabilidade da adesão à prática da educação física, com valor também de 5 pontos. Bom, mostrando, então, aqui que essa prova de educação física foi do ENAD de 2011, e um exemplo de um padrão de resposta, né, que seria a resposta esperada em relação a cada item. No item A, os estudantes deverão mencionar que a obrigatoriedade foi um avanço e apresentar justificativas. Então, eles vão discorrer sobre esse avanço, né, e vão justificar por que esses foram os avanços. E na letra B, eles devem apresentar argumentos que contestem os critérios de dispensa. Quer dizer, na medida em que ele precisa abordar o retrocesso decorrente dessa facultabilidade. Aqui são apresentadas as referências utilizadas na elaboração desta videoaula, né? E gostaria de agradecer a atenção. Muito obrigada.